Olá, amigos. Graças a Deus, um bom dia a todos. Hoje, dia 8 de 10 de 2021, são 9 horas da manhã com 59 minutos. Graças a Deus. Vai ser 10 horas da manhã daqui a 30 segundos, creio eu. Meus amigos, eu vou fazer essa live curta, eu acho, falando de um assunto muito, particularmente muito essencial para mim. Não posso dizer para as pessoas aí que me acompanham, mas quem sabe pode servir para alguém ou não, né? As pessoas têm livre-arbítrio a se aderirem, a se apegarem, a se cativarem, a se conquistarem, né? Ou a se assim saciarem mediante o que se acham melhor, né, a se interterem ou se reverem ou aprenderem ou se autoanalisarem e refletirem profundamente e compreenderem que precisa-se sim mudar algum padrão comportamental para fora e até, por que não dizer de uma forma metafórica, mas não menos verdadeira, nutricional, de se nutrir para dentro com energias positivas. O tema está aqui em cima no Facebook e abaixo no YouTube. Deixa ir esse negócio aí. Deixa ir as verdades e realidades que distancia de si a depurativa paz, ou a depuração da paz, ou a apuração da paz, né? Ou a diluição que a paz cria dentro da gente do que presta e do que não presta. Então hoje eu vou falar um pouquinho, tá, de uma forma um pouco diferente sobre a verdade e a realidade, sem magoar, sem desfazer, sem desmerecer a mesma realidade e verdade que talvez alguns que podem me ouvir se espelham e se escutem. Tá? Bom dia, Claudir. Bom dia, Vera Lúcia, Garcia da Rosa. Dona Vera, minha mãe. Bom dia a todos, fiquem na paz, tá? Vai ser uma live assim, mas é uma conversa realmente, eu nem preparei nada, nem troquei a câmera, nem acendi luz, tá? Vamos fazer, vamos ver o que que dá. Me deu na telha fazer isso aí, porque ontem foi um dia, né, que eu não vou falar, obviamente, das pessoas que me procuram como psicanalista, mas eu falei com 4 amigos, em horários diferentes. Todos se conhecem, mas nenhum planejou, né, tocar em certos assuntos. Depois, até agora de manhã, eu conversei com os 4 de novo. Perguntei se eu poderia fazer essa live sem citar nomes, eles de boa. Porque os 4 vieram me perguntar uma coisa que foi bem espiritual até, né? E os 4 comungam em si de um certo local espiritual, mas cada um fez uma pergunta dentro do seu olhar e do seu crivo. Eu expliquei a pergunta que eles me interrogaram da forma mais educada, do clima mais suave. Me lembro que eu estava escutando Vivaldi no fundo, assim, e de uma forma extremamente calma. Nenhum deles entendeu o que eu estava falando. Rapaz, o meu ego quase saiu pela testa. Meu Deus, o meu egoísmo, meu orgulho, minha vaidade se sentiu ofendidinho. Eu falei, meu Deus, como é que eles não estão entendendo o que eu estou falando? Eu fiquei preocupado. Aí hoje de manhã eu tava brincando com eles, falei, rapaz, vocês tiraram meu sono, velho. Vocês combinaram, os 4 falar comigo, perguntar sobre uma coisa, a mesma coisa, mas de aspecto diferente, eu expliquei e vocês não entenderam. Depois disso, que eu falei isso, eles começaram a rir, né? Isso por câmera e vídeo agora pelo Zap. Não, pelo Zap não, pelo Facebook, perdão. E eles assim, não, Edson, a gente conversou, depois começou a rir porque nenhum falou com o outro que ia lhe perguntar sobre esse dado caso. E depois a gente gravou a nossa conversa e a gente escutou. Você deu 4 respostas bem diferentes uma da outra, mas com o mesmo sentido, paz. E nós ouvimos, como são pessoas inteligentes, pô, 2 são filósofos, um é psiquiatra e o outro é um advogado, agora, se Deus quiser, está passando para o lado do para juiz. Então são pessoas que têm uma certa cultura, entendem se desbravar do dialeto humano. Resumindo, por que eu estou fazendo essa live? Não porque os 4 vieram hoje de manhã, eu conversando com eles,
peço que foi combinado, mas hoje foi. E eles falaram, Edson, você explicou exatamente o que a minha paz queria ouvir, mas não o que minha verdade e minha realidade queria perceber. Aí eu falei, pô, velho, vocês fizeram eu perder meu sono, cara. Porque o cara vaidoso que nem eu, todo lascado aí, arrebentaram com o meu eguinho. Eu fiquei aqui pensando, mas meu Deus, eu tô ficando maluco. Eu tô explicando pra criatura, ela tá dizendo que não me entende. Expliquei pro outro, disse que não entendeu. Expliquei pro outro, dizer que não entendeu. Expliquei pro quarto, disse que não entendeu. Aí hoje de manhã, por caridade de Deus, que Deus tocou neles, eles são ungidos. Tocou o coração deles e eles vieram para mim e falaram, Edson, a gente entendeu sim, só que na hora que você falou, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo estava valorizando mais a verdade que nós nutrimos, mais a realidade que nós percebemos de que a paz que nós não temos. Olha que lição, não que o Edson está dando, mas que eles me deram para ser mais humilde. E é uma coisa que eu sempre, não digo prego, porque ninguém, eu não sou martelo e as pessoas não são prego, mas que eu de alguma forma divulgo nessas vias sociais, que é tão fácil a gente reclamar da religião que a gente pertence, dos religiosos que a gente segue, de qualquer pessoa que a gente venera e depois se decepciona, mas a gente só se machuca quando a gente é crivado, grudado, admodestado e escravizado numa paz que não existe, porque ela é baseada em verdades e realidades que só nega a paz, que impõe a razão, que subjuga as emoções dos outros, que julga o ir e vir de alguém. Mas fazer o quê? É a nossa sociedade que vive de uma forma sonambúlica ou sonâmbula, para lá e para cá, num prágio de copia um outro. Graças a Deus, hoje tem internet com um monte de coisa boa, com um monte de coisa ruim, com coisas maravilhosas, com imundícies, com porcaria, mas tem muita coisa boa que não vai interter. E o que não vai interter e vai ajudar, vai te dar paz. Agora, a maioria da coisa que te interte vai te dar o quê? Intertimento. Intertimento não é paz. Intertimento é massagear o teu ego mediante o que você crê, massagear o teu orgulho mediante o que você se percebe como verdade real. Isso é ruim, Edson? Não. Mas para uma pessoa, ou para as pessoas que se encontram à deriva entre a razão do ser e não ser, essa questão, e também na solidão da solitária, de se sentir vazio, sem paz de espírito, eu creio hoje, eu não estou falando de vias de internet, não. Estou falando até das vias de amizade, de amor, de qualidade de vida. Não de pretensão, estou falando de fé, fé lúcida. Não estou falando não de crer perdidamente idólatra, não. Estou falando de crença sã e sóbria, educação, princípios, integridade. Então, quando a gente começa realmente a ter essa maioridade interior, a gente deixa aí as verdades que tiram a paz, a gente deixa aí as realidades que tiram a nossa paz, porque o que eu mais vejo nesses quase 26, 27, 27 anos, dentro das terapias que eu trabalho, de psicanalista, é que as pessoas sofrem, 99% do sofrimento emocional das pessoas é por causa de brigar pela verdade, brigar pela realidade. Mas sempre com o artifício de dizer que estão lutando pela própria paz. Mas o que menos luta é pela paz, e o que mais brigam é pela verdade e pela realidade. E quem briga pela verdade e pela realidade sempre desperdiçando a sua paz, é movido pelo orgulho, é esmirilhado pela vaidade e é empurrado a trancos e barrancos, a garganta abaixo dos outros, ou de si mesmo como cego, criando cego, do egoísmo. Mas fazer o quê, né? Como eu falo muitas das vezes para esses meus amigos, eu posso dizer, acho que não vai ofender, não vou dizer a nomenclatura totalmente religiosa, são evangélicos. Fazer o quê, né? As pessoas querem muitas das vezes se ajudar, mas elas querem massagem. Massagem vai numa casa aí de massoterapia, para os egos, e são hoje para se ajudar, as pessoas que estão passando os seus porquês na vida. Agora eu vou falar de internet. Por essas vias de internet, pelo amor de Deus, o que mais tem é coisa de tudo. Tem coisas para se entreter, para rir, tem coisas luxurentas, sexualizadas, tem coisas moralizadas, tem de tudo, tem de gosto para tudo.
Eu, propriamente, tem até meu amigo Claudio aqui que eu vou botar na berlinda. Tô ligado que o Claudio gosta do Naruto, do tal como é que é? Do Super Saiyajin. Também, eu gosto de ver desenho. Sempre gostei de pica-pau, essas coisas. Isso vai desmoralizar, vai me desconstruir como um bom psicanalista? Não, é o meu jeito de me interter. Gosto de escutar meu Vivaldi, então é isso que eu estou tentando dizer. Cada um gosta do que quer. Porém, há uma seriedade. Né? Hoje mesmo, antes de falar com os meus amigos, eu escrevi com um processinho que eu faço aí com a espiritualidade, que não é um caso, e eu toquei nesses meus amigos, para esse meu outro amigo de outra dimensão, e ele falou o que eu estou falando agora. Ele falou, seu Edson, a vida é um contentamento, a vida é alegria, mas as crianças de Cristo brincam com seriedade. Elas não brincam com futilidade. Elas não brincam com engodo, com ilusão, porque sabe que é veneno. Então a gente está envenenado, a gente se ilude, a gente se engana, a gente se corrompe e a gente se destrói. E fica culpando os outros, né? Porque a gente não tem peito e hombridade para olhar no espelho e dizer, cara, para de brigar por essa realidade, velho. O que essa realidade vai fazer na tua vida além de tirar a tua paz? Ah, mas é a realidade minha. Então tá, então. Como eu falo, é que nem aquela música Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É os famosos imutável. A criatura nasce com defeito e a realidade dela é o defeito. E ela não muda porque ela se agarrou naquilo. Pelo amor de Deus. É muita futilidade e infantilidade humana. Mas fazer o quê? Massagem do ego. A mesma coisa é a verdade. Eu luto pela minha verdade, dane-se a minha paz. Aí haja psicanalista, psicólogo, psiquiatra, remédio, taja azul, amarela, preta, branco, bicolor, arco-íris. Porque não vai tirar da íris dessa pessoa o ogro, o ogre, né? O opaco, a opaquez que ela se vê. Se revê para dentro e se vê para fora, porque é assim que ela crê. Né? Aí envolve soberbo, um monte de defeitos que também eu tenho, que eu não estou aqui para criticar ninguém. Então eu vou refazer a pergunta desses irmãos que me perguntaram. Eu pedi para eles a permissão, não estou dando a denominação completa da religião deles, que eu respeito muito, são amigos há mais de 15 anos, tá? E eles falaram assim, Edson, até uma coisa espiritual, mas eu estou trazendo até para o meu canal particular, que eu disse que não é misturar, porque é um espiritual que envolve também a ética e a moral e os bons costumes e modos dessa sociedade linda que a gente vive, que o problema não é o planeta, o problema é o mundinho de cada um, eu sempre digo isso. Boa? Sobre como a pessoa deve se prostrar ou não. Aí esse meu amigo chegou e falou assim, os 4, né? Eu vou resumir os 4 num só. Você faz o... Você fala aí, eu andei vendo as tuas lives. Bem assim. E eu vi aí num canal teu aí que agora tu separou, né? Tu botou as tuas coisas de espírito. Eles não falam mal, mas também não falam bem. Eu não separei, sim. Eu andei olhando, eu fiz um evangelho ontem, né? No canal Amigos do Zé. Aí eles não falaram capeta, mas eles disseram assim: o negativo também sabe sobre a Bíblia. Eu falei, com certeza, meu amigo, tá tudo lendo. Os 4 vieram me falar isso, cada um de um jeito. E eles me fizeram uma pergunta. O que Deus acha? Eu não estou falando de o Edson incorporar ou não incorporar, fazer lives incorporado ou não. Isso é detalhe e pouco me importa o que os outros acham. Não me interessa. O que o meu coração sente, o que o Deus sabe, é o que me importa. Estou fazendo minha parte, fazer o quê? Porém, mas a mensagem que supostas entidades dão pelo Edson, que o Edson dá nesses canais espirituais, é que pesa, não a presença. Isso é detalhe. Então, uma mosca varejeira e a minha mediunidade e uma ameba e um mentor meu, no quesito pai de espírito, quem me dá sou eu, não é eles. Então, eu sou muito sincero, tem gente que acha que isso é ser atrevido, é ser maluco. Não, isso é ter amor próprio e respeito às entidades. Aí as pessoas humanas, né, já de nossa, tá comparando o seu mentor à ameba. Sim, mas o princípio espiritual é o mesmo. Todos somos interligados, mas fazer o quê, né? Que eu não enxergo as coisas de uma forma cristã religiosa, eu enxergo as coisas de uma forma Cristo fraterno. Cristo fraterno é uma coisa, cristã religiosa é outra. Mas vamos lá.
Não vou falar muito em tom espiritual, vou falar em tom material. Hoje, o julgamento é uma das piores coisas que afasta nós, seres humanos, da paz de espírito. É óbvio que uma pessoa que tem uma ética calcada dentro de bons sensos, íntegros, não vai querer estrupar uma criança. Vamos ser bem claro. E também não vai dar força a humilhante, homem ou mulher, se prevalecer de uma criança de terna idade que não sabe se defender. É lógico. Mas a ética dessa pessoa que não julga não vai querer que aquele que fez o crime morra e pague da mesma forma, mas que pague. Que se admodeste mediante as leis da terra, não as leis do meu ego, que muitas das vezes é mais tóxica, assassina e genocida do que o ato do estupro. Então a gente tem que separar as coisas. Isso não é ser bonzinho, não. Isso é controlar o instinto animal e botar, nem se a criatura morrer numa cadeia, mas vai morrer numa cadeia. Se aprendeu ou não, o problema é dele. É a lei. Estou dando um exemplo. E eu conversando com esses meus amigos, eles quietos, escutando. Escutando. Até então eu não estava falando de coisas espirituais. E aí eu comecei a falar do julgamento, que é uma coisa que mais reprime a gente. Desde coisas horrendas que eu acabei de falar, que é o estupro e a pedofilia, as coisas banais. A menina que anda com cabelo azul, amarelo, branco, violeta, pisca-pisca. O cara cheio de tatuagem. O maluco lá que fala palavrão, mas também crê em Jesus. O certinho que está sempre com o evangelho aberto, gritando o nome do Senhor na praça. O distinto que está lá na sua casa, sempre com papai, mamãe, filhinho, rodeado na mesa, fazendo o evangelho no lar, abençoado por Jesus. Eu não estou debochando, é a realidade. Cada um tem sua verdade e realidade. E eles perguntaram o que Jesus acha disso. Eu disse a mesma coisa. Quando eu falei a mesma coisa, aí desandou o barraco. Não, eu não estou entendendo, isso não pode. Só não falaram que eu estava sendo possuído por forças ocultas, né? Mas teve um até que teve a capacidade, meu irmão, que eu não vou dizer o nome, de orar por mim, que eu devia estar com alguma coisa. E isso eu pensei, caraca, eu pensando antes, falei, cara, eu tô muito louco mesmo. Aí hoje de manhã eles me pediram, não, uma forma deles de pedir desculpas, leram a Bíblia lá, entenderam o que eu estava dizendo. E hoje eu pensei, pô, vou fazer uma live, conversei com eles e estou trazendo para vocês. Por que eu estou falando isso? Cara, o que a gente mais faz é perder o tempo julgando a vida dos outros, de como o outro deve se portar. Uma coisa ruim, como eu acabei de falar da pedofilia, que é uma coisa gravíssima, um assassinato, é uma coisa. E mesmo assim, a gente não, por lógica humana, não é por lógica cristã. Eu não posso fazer a desforra, fazer que o cara pague da mesma forma. O que ele vai aprender? Que a dor dói e que sofrer sofre? Tá, e aí, o que isso vai mudar a criatura? Então prive ela da liberdade o resto da vida, sei lá, mas a morte não purifica ninguém. Ninguém, mas ninguém. Mas aí é K1, K1, eu não estou falando aqui de angelitude, eu estou falando de coisas básicas. Básicas, coisas simples. O vizinho, a vizinha que você não gosta porque talvez o cara anda com calção mostrando a bunda. Isso é coisa de vagabundo, de miliante. Ou a vizinha que você não gosta porque talvez ela dança funk, até lá embaixo, ou isso, aquilo. E vice-versa, as pessoas acham que você é uma mulher jovem, um homem jovem, mas parece uma múmia dentro de casa que não tem vida. Então, cada ser humano tem sua referência autopunitiva, porque quem julga se pune. Quem julga se pune. E para esses quatro, de alguma forma, eu falei uma coisa muito simples. Eu falei assim, irmão, quem é que morreu no lado de Jesus e foi salvo? Na frente de todo mundo. Na minha frente, foi salvo primeiro de que os pastores e de que os próprios discípulos de Jesus. Aí eles pararam, pensaram. Já que eles estavam se apoiando em Cristo, para quem não quer se levar para o lado religioso, interprete o senso crístico, não crítico, como bom senso fraterno, como lógica de princípios éticos, não como pré-julgo de conceito propriamente moral, que está no meu umbigo ou no teu umbigo. E pensa no que eu vou dizer. Aí eles pensaram e falaram, foi um bandido. Falei, meu amigo, então. Primeira coisa, naquela época lá, até então, que eu me lembre, os caras morriam fazendo nudes. Eles desencarnavam na cruz lá, morriam
fazendo nudes pro povo, eles estavam peladão. Essa historinha de botar paninho, sexo, tapa ali, tapa aqui, é caô. Se vocês lerem realmente lá a tortura da famosa cruz romana, você vai ver que não tinha nada de roupinha. Isso quando não tocava o fogo e não escarneava as pessoas vivas nessa cruz. Mas tudo bem. Aí eles quietos ouvindo. Assim a gente faz, a gente tem um senso, nem vou dizer religioso, de bondade, de caridade, solidariedade, generosidade, mas olha o outro, limitando o outro, o que nós não nutrimos por nós mesmos. Rever o outro da forma que nós não revemos a nós mesmos. E outra, julgamos o outro como se nós fôssemos melhores do que os outros. Então, a moral da live hoje, dessa conversa, e até se o Claudio quiser ajudar, o Alexandre Araújo, o Eduardo, fazer alguma pergunta para botar mais uma pimenta nesse tempero, pode jogar lenha, irmão. Estou aqui para botar cara para bater, não sou perfeito, não. Já me peguei julgando muita gente. Agora, quando o teu julgamento, estou falando de vocês aí que estão me ajudando na sala, as pessoas que podem me ver, o teu julgamento baseado na tua crença, na tua fé, na tua religião, no teu ato, na tua verdade, na tua realidade, tira a tua paz, meu irmão, você está julgando o outro, mas você está se condenando ao inferno. Porque que adianta você seguir algo, lutar por algo que te tira a paz? Tirar a paz é distanciar Deus, tirar a paz de si é desfazer da própria vida, é ficar que nem Maria vai com as outras, boneco de posto, mas fazer o quê, né? A boiada da maioria vive assim, é acostumada com isso. K1, K1. Aí quando eu falei para esses meus amigos, que continuam sendo meus amigos sobre isso, eles pararam, um olharam para o outro, disseram que não, quer dizer, um olharam hoje de manhã, né? Aí aceitaram, porque é verdade. Então, quando a gente, que não precisa ser religioso, tem um olhar como um Jesus, o perdoar não quer dizer que a pessoa vai ser linda, maravilhosa, mas dê para a pessoa a motivação para ela crescer. Se ela vai continuar se destruindo ou destruindo a vida do outro, ela vai penar. Ela vai penar e vai pagar pelas justiças da terra. Mas a questão aqui, não só religiosa, mas da forma que a gente vê a nossa verdade e realidade, é punitiva. Qual é a moral? Vamos para pensar, e eu vou começar a responder se tiver alguma pergunta. Qual é a moral de eu brigar pela minha fé? Qual é a lógica de eu brigar pelo que eu creio? Se tudo está dentro de mim. É como se eu tivesse que dar testemunho daquilo que eu não creio, mas eu luto. E daquilo que eu não tenho fé, por mais que eu diga viver. É muito simples. É coisa de maluco. E se levar para o lado não religioso, levar para o lado do dia a dia, qual é a moral de eu brigar com a paz de espírito do outro, com o mal do outro, com a revolta do outro? Se o outro é o outro, e o único poder que o outro tem, talvez é tirar até a vida dessa carne, machucar essa carcaça, mas o outro não tem o poder, em nome de Deus, de tirar a paz do meu espírito, só se eu não tiver. Então, tudo que o outro faz, se tira a minha paz de espírito, é porque ele não é meu inimigo, ele é meu dono. Se o outro tira a tua paz de espírito, ele não é teu inimigo, ele não é teu adversário, ele é teu dono. E você está lá no cabeço, na corrente, na coleira da tua verdade, na coleira da tua realidade, aonde você não se satisfaz com a lealdade da tua própria paz. É muito simples. Aí a gente volta para Jesus de novo, e como se fosse um retrô, eu estou olhando a cruz e estou olhando Jesus. Os dois peladão lá, porque Jesus está peladão. Até então, Jesus não morreu de terno e gravata, nem muito menos o cara que está no lado. Aí o cara que está no lado, ele não falou assim, Jesus, porventura, vós me ser por obséquio, poderia me salvar? Não, ele falou povão, todo lascado, o cara estava com fome, com sede, pô. É que a Bíblia não fala claramente, mas fala que era uma pessoa de uma certa cultura. Então ele deve ter falado. Se fosse hoje, nos moldes que a sociedade tem, eu sou lá o cara pregado na cruz, peladão, lá de Jesus, pedindo socorro. Eu ia falar para ti, ô tu aí, ô barbudinho, tu aí, muito doido. Ô doido, tu aí que tá no lado aí. Cara, eu tô ligado que tu dá um papo massa, fechado comigo. Olha só como é que eu estou aqui. Eu roubei, matei, estrupei, virei cambalhota, fiz o mal mesmo. Mas eu confio em ti, acredito em ti. Se eu confiar que posso ser salvo, tu aí muito doido, chamado Jesus,
Eu tô aqui doidão, eu tô morrendo, mas eu tô doidão. Eu não tô de cara limpa. Tu ainda tá morrendo aí de cara limpa. Você me salva? Aí Jesus me olha e fica ofendido, porque o jeito que eu falei com ele é baixo espiritismo, o jeito que eu falei com ele é sair fora de modos, o jeito que eu tratei ele é rebelde, é baixo astral, ou Jesus fraterno, ou a vida, ou amor próprio, não quer chamar de Jesus? Amor próprio, princípio interior, caráter, conduta de se sentir em paz por si mesmo, diria o quê? Meu irmão, não é a tua nudes que me ofende, não é as tuas palavras de baixo escalão que me mancha, mas é o teu coração puro que te salva. Simples assim. Simples. Então, por que eu estou trazendo essa metáfora? Porque quem tem amor para si e em si, vê a dor para fora, mas não traz para dentro de si através das dores do mundo, lamento e sofrimento. Não há comungação, não há testemunho nisso. Por isso que vocês, hoje eu estou comentando aqui, porque eu pedi licença a esses amigos, eles pediram, de alguma forma até pediram desculpas, mas foi tudo de bom, são amigos há anos, mas, cara, vocês não vão me ver eu perder meu tempo aqui, brigar por causa de religião, de verdade e realidade dos outros. Eu tenho muito mais o que fazer da minha vida, que é curta. É curtinha. Se eu viver, eu estou com 46, se eu viver o dobro, nossa, tudo é bônus hora. Se eu puder ficar mais 10 anos incomodando vocês, já está muito bom. É assim que funciona. A vida é uma praticidade. A vida é uma eterna forma de regeneração. Pô, velho, o amor é regeneração. Tu acha que ele vai estar preocupado como você se porta? Agora ele fica assim, observando o que você faz, com aquilo que você se porta, com o jeito que você fala. Você vai criar vida dentro de si ou você vai multiplicar ilusão ou vai prejudicar o outro? Mas K1. Aí vem aquela desculpinha. Eu falo desculpinha, tem gente que vai me chamar de arrogante, impaciente, intolerante, mas é engraçado. As pessoas percebem na minha palavra, talvez deboche, alguns, mas não percebem que elas estão deduzindo e analisando as minhas palavras, estão encontrando, talvez, com muita ignorância, um certo bom senso. Por isso que muita gente fala, mas você debocha, eu não gostei do jeito. Mas por quê, meu irmão? Se você está na sua verdade, por que você se ofendeu? Se você vive a tua realidade espiritual, prática, moral, ética, filosófica, né, funcional do dia a dia, não tem por que nem estar seguindo o canal do Edson Rosa. Agora, a tua crítica vem recheada da tua não paz de espírito e vem entupida da tua verdade e realidade. Eu não estou pisando em ovos, não. Vai ficar gravado aqui o que eu estou falando. Eu não abri canal para agradar ninguém. Eu abri para agradar o Cristo dentro de mim. E muitas das vezes, se você vê os meus canais, eu sento além em mim mesmo. Eu não sou um cara perfeito. 90% do que eu falo, eu estou tentando fazer. Mas só o fato desses 90% eu saber que é algo bom é sinal que eu preciso deixar de ser ruim. Não porque eu sou cristão bonzinho, é porque eu tenho vergonha na cara e não sou burro. É muito simples. Mas aí é uma questão não de temperamento e gênio, é uma questão de percepção de amor próprio. Ou você tem ou não tem. Por isso que o tema da live, agora eu vou responder o Claudir, o meu amigo José, está aqui em cima, no Facebook, está abaixo no YouTube. Eu acho que até vou postar no Instagram para incomodar também outras pessoas de outro lugar. Ser obsessor de outras pessoas. Porque, cara, deixar ir as verdades e as realidades que distanciam da gente de si mesmo, o depurar, o refinar da paz, é uma das maiores coisas que a gente pode fazer nestes tempos de pandemia, nestes tempos de dificuldade, porque eu estou vendo pessoas se afogando, se destruindo, porque não querem soltar o osso, não querem largar a verdade delas. Elas, ai meu Deus, o que eu vou fazer se eu não viver me mantendo, estando e pertencendo? Aí eu pergunto assim, tá, e ser? Quando é que você vai ser? Hã? A pessoa se assusta, ela fica, ser, o que é isso? É de comer, é de chupar? É umedecido, é vaporizado, é quente ou é frio? Porque elas não sabem ser elas mesmas sem estar se mantendo em algo, sem estar pertencendo a alguma coisa e sem estar, de alguma forma, lutando para ser aceita em dado momento. É muito ruim, é ruim demais. A mesma coisa vai à realidade.
e a verdade das mesmas. Se isso é vida, pelo amor de Deus. Por isso que eu não acredito na morte. Eu conheço muita gente que diz que está vivo e parece zumbi, mas fazer o quê, né? Tempo a tempo. Tá tudo lindo. O Claudir Pereira, meu irmão, meu amigo, que até agora domingo, né, Claudir? Vai ter o Evangelho. Eu convido esses 4 amigos também a assistir, que vai vir um cristão crístico e fraterno chamado Destranca-Rua falar sobre o Evangelho, lá no canal Projeto Universo. Então, Claudir fala assim: Edson, quando se percebemos julgar, o julgo, em julgo, que atitude podemos começar a ter para não julgar ou não começar a lapidar neste momento? Meu amigo, eu vejo assim, o que acontece sugestivamente, cognitivamente? Eu sei que o Claudir é um cara, isso que eu vou falar não precisa ter estudo não, só precisa ter amo próprio, mas o Claudir é um cara que estuda bastante. Sabe o que acontece, meu amigo? Tudo que envolve muito religiosismo vira romantismo. Esperancismo. Tudo que tem ismo é cisma, é pragmatismo. Ismo. Esse ismo, no final das palavras, é teimosismo. É exclusivismo mesmo, de uma forma metafórica, mas não menos verdadeira. Então, meu irmão, quando eu, Edson, vejo não julgar o outro, não é porque eu quero ser salvo espiritualmente, não é porque eu quero evoluir moralmente, e não é porque minha ética é melhor que os outros. O que interessa a Jesus é a tua ética, não é a tua moral. Porque se o que interessasse a Jesus ou as energias vibracionais é a nossa moral, se falar em termos cósmicos, o planeta Terra está perdido, porque o japonês é de um jeito, o ugro é de um jeito, o africano é de um jeito, o australiano é de um jeito, o americano é de um jeito. Cada raça tem sua distinção, o que se faz em moral. Agora, a ética ela não é necessitada tanto do instinto sobrevivencial. Ela é a depurada pelo conceito da inspiração empática, do intuir, da integridade humana. Enquanto a moral ainda é escrava dos instintos, sim, por mais que o intelecto diz que governa, mas cada um faz da sua vida o que quer, mas porém a dor e o sofrimento unitária esmaga a paz de todos, a gente entende, Claudir, eu, Edson, mediante a minha fé, independente da religião, mediante a minha crença na vida, independente de Jesus e de qualquer espiritualidade, que eu não julgo o outro porque eu quero bem para mim. Não é porque eu quero bem para o outro, é porque eu quero bem para mim. Eu não julgo o outro não porque eu quero ser bom, é porque eu quero me fazer melhor. E eu não perco meu tempo julgando a vida de alguém, porque a vida é curta, irmão. É muito curto, eu tenho muito mais o que fazer. Eu tenho propriedades qualitativas muito mais importantes de que pretensões e pré-junções somativas na vida de alguém com o meu julgamento. Pejorativas na minha própria vida com o rompimento da minha paz, julgando a vida dos outros. É uma questão de percepção, não é uma questão de bonzinho, não, porque eu não sou bom. Não sou bonzinho, também não sou ruim, eu sou eu, graças a Deus, livre. Ser é maravilhoso, estar, pertencer e se manter é pura escravidão, que é isso que nós somos admodestados nessa sociedade há milênios. Então, cara, quando eu falo assim, não julgar, é óbvio que dentro do meu eu fico lá, putz, o cara fez o mal para os outros, eu vou julgar. Mas eu não vou declarar esse julgamento a público e eu não vou ficar com esse julgamento na minha intimidade, sovando, admodestando, burinando, machucando, precipitando, excitando uma verdade, uma realidade que, para mim, independente do mal que o outro fez, que eu estava julgando, mas para mim não traz o mínimo de paz. Qual lógica sensata humana, nem é religiosa que isso tem? Nem é uma questão de sabedoria, é uma questão até de instinto básico de preservação, de se nutrir-se com paz interior. Entendeu, Claudir? Então, eu não estou levando para esse lado religioso, filosófico, porque como as pessoas, não todas, estão muito cansadas de religião. Tem gente que não vive sem religião. Eu, graças a Deus, há muitos anos pertenço, eu transpiro-me entre umbanda, candomblé, catimbó, espiritismo, blá blá blá, bibibri, blá blá blá, blu, mas sou eu.
Graças a Deus. É eu e a minha ponte com Deus, com Cristo. E Edson, isso te torna melhor do que os outros? Não. Porque até a pessoa que eu não gosto, as pessoas que eu desconheço e as pessoas que eu amo, têm essa ponte. Elas são Cristo além de mim. Elas são Deus além de mim. Mas é a minha concepção não espiritual nem religiosa, humana. Valeu? Então, não julgar a vida dos outros dá para nós a praticidade da naturalidade de ser, porque você fica muito mais cuidando da sua vida. E quando você cuida da sua vida, você não só subsiste para fora, sobrevivendo-a, mas você existe vivendo. E você também existe dentro de si. Essas existências, que parecem duas, mas são uma só, lhe dão a ciência da praticidade, dá o exemplo. Então, como Edson não julgar? O que eu ganho com isso? A naturalidade de ser. E a libertação total de ter que se manter em algo para agradar os outros, de ter que instar alguma coisa para ser valorizado pelos outros, ou de ter que cometer, fazer, buscar, procurar e forçar uma situação que descaracteriza o que você nutre, mas que cristaliza na íris dos outros o valor daquilo que você se demonstra. Por mais que por dentro você vive num estado de vazio ou de vazão interior por falta de paz, entupido de verdade e realidade inútil dos outros. Mas aí a cada um é dado conforme as obras que nutre, né, meu amigo? Fazer o quê? O lapidar interior, meu amigo, é só pela reforma íntima, que eu já disse trocentas mil vezes aqui. Tem nada a ver com religião nem com espiritualidade. O nome reforma íntima pode ser salto quântico interior, busca da paz de espírito, afabilidade. É reforma íntima, que a pessoa afável, a afabilidade, ela fica entre a maleabilidade de sentir-se e a habilidade de discernir, de concernir e definir-se. Então, tem várias formas. A questão é que muitas das vezes, até na nossa forma de verdade e realidade, nós designamos palavras. Uns vão falar aleluia, outros vão falar saravá, outros vão falar axé, outros vão falar louvado seja, outros vão falar amém, e outros vão falar graças a Deus. Qual decisão melhor? Aquele que se apega na verdade e na realidade que designou. Uma palavra que designa o mesmo sentido de afabilidade fraterna. Assim nós tratamos as religiões e as religiosidades, e assim nós tratamos a nossa verdade e realidade, como a única verdade absoluta. Além de não ser vivida na nossa intimidade como apaziguação e mansitude, porque não nos dá paz, nós obrigamos o outro a ter a atitude que nós por nós mesmos não fazemos. E nós embutimos no outrem esta obrigação que, tão qual por dentro, intimidade, nós sonegamos. Fica difícil, né, Claudinho? Mas tempo a tempo, tá tudo lindo. Eu encerro essa live falando aqui do José. Vamos lá, José. Ele fala assim: uma vez uma pessoa de tal religião falou para mim que vou para o inferno. Ô, meu amigo, eu estou toda hora no inferno. O inferno é nossa intranquilidade, o inferno é o nosso desassossego, o inferno. Quer ver 3 infernos piores dessa nossa sociedade hoje, que a gente não percebe e vive nele? Carência, ansiedade e medo do próprio silêncio. Esse é o pior inferno, que cria todos os diabos e abriga todos os demônios. O resto, vaidade, orgulho, egoísmo, é fichinha perto disso aí que eu falei, mas vamos lá. Aí ele fala assim: religião. Falou para mim que vou para o inferno, para como é que é? Para estar lendo um livro sagrado, fumando cachimbo. Eu disse: cada um com a sua consciência. Eu não julgo para não ser julgado. Então, meu amigo, é o que eu acabei de falar agora, meu irmão. Em primeiro lugar, o inferno não está fora da gente, está dentro. Em segundo lugar, nem tudo que é diabólico está no que você faz, mas tudo que faz parte do diabo está no que você nutre. Isso está lá no Evangelho, está aqui, ó, em Lucas, Mateus, em João. Para quem segue o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, ó.
do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, meu amigo, é aquilo. Eu posso pegar um livro e tornar esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, diabólico, conforme eu ler e interpretá-lo com as minhas frustrações, com os meus cosmezinhos de costume e de mania doutrinária filosófica, elitizada e evoluída na vida dos outros. Esse livro é um livro feito para aquele que morreu pregado no lado de Jesus. Ele não foi feito para Jesus. Ele foi feito, como este livro aqui, para aqueles que eram chamados de ladrões, prostitutas, mau caráter, mau elemento. Por isso que eles, quando leem esse livro, mesmo não entendendo as letras à totalidade, mas consentindo a entrelinhas no seu coração, são salvos. Como Jesus fala aqui neste livrinho do Evangelho, que é mais fácil um prostituto, uma prostituta, um ladrão, um falador de palavrão, uma pessoa baixa astral, aquele que fuma cachimbo e lê o livrinho místico, aquele que muitas das vezes usa, ou é homem que usa roupa de mulher, ou mulher que usa roupa de homem, aquele que se pinta, aquele Gregory, aquele ser artista, aquele ser humano comum, que talvez por característica não comunga daquilo que a gente comunga, mas é uma pessoa que quando vê alguém passando fome, divide o prato. Que mesmo se prostituindo ou não, quando vê que o vizinho está doente, exclusivamente pega a conta escondida e paga a conta da luz e de água, sem ninguém saber. Jesus trabalha nos mistérios do coração, que não tem forma e não é forno, é simplesmente aonde guarda o eterno dentro da gente, no que se faz de bom, naquilo que se faz melhor. A maioria das pessoas, José, que fizeram coisas horríveis neste planeta, eram incrivelmente religiosas. E massivamente, principalmente da Inquisição para cá, em alguns lados, cristã. A maioria das pessoas que faziam coisas maléficas e horríveis gostavam de ópera. Rasputin, Adolf Hitler, eram vegetarianos. Hitler tinha o costume de plantio de rosas e de flores e falar com animais. Rasputin. Gostavam de ler as estrelas e poetizar com a lua. Gengis Khan. Quem eles eram? Truicidas, assassinos. A história está aí. Hoje as pessoas louvam Che Guevara, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas eu não estou julgando, porque isso é história, está na história. Eu não sou comunista nem socialista, mas está aí para quem quiser ver o preconceito e outras coisas mais. O ser humano tem a mente muito fraca. E tem a observação interior muito lenta. Agora tem o veneno da cascavel na ponta da língua, espergindo de uma forma mais rápida do que a luz. Isso é o quê? Autoridade de julgamento ou é o sofrimento em excesso que está sendo espremido e espremido pelos seus lábios? É o sofrimento em excesso que está sendo em farolete jogado aos seus olhos. É o sofrimento em excesso que locomove as tuas ações. É sofrimento, meu amigo, que quem luta pelo um Cristo de amor, quem luta por uma vida de amor interno, que não é obrigado a amar ninguém, mas respeitar sim, não tem o porquê ficar 24 horas julgando o que tu leu, o que tu deixou de ler, o que tu faz, o que tu deixou de fazer. E como, Edson, vou viver numa sociedade assim maluca, louca? Deu o exemplo como um cidadão planetário. Não se faça a diminuta e o diminutivo de viver como um cidadão incrustado na sujeira do teu umbigo. Ou afogado na cera do teu ouvido. É simples, meu irmão. Eu falo de religião, essas coisas aí, porque tem muita gente que assim se afiniza, tem gente que não, mas eu digo, já falei várias vezes, e torno a dizer, graças a Deus, é o mesmo Cristo que muita gente segue, que eu não sigo mais religião nenhuma. Falo, pratico, mas não sou fanático. Agora, eu amo, eu sou louco pela vida. E eu sou fascinado pelo mistério desconhecido do ser humano, no geral.
fico brabo, me irrito, falo mal e até julgo. Mas graças a Deus, depois dos meus 38 anos para cá, que foi o marco da minha vida, eu não fico mais sovando essa indiferença, esse julgamento dentro de mim. Vá se lascar para lá, pô. Se o cara fez o mal é dele. Eu não vou trazer o mal dele para dentro da minha verdade, da minha razão, que vai na multidão de ansiedade, de carências, de eletização filosóficas ou doutrinárias, separar o Cristo de mim do ladrão que está no meu lado, da cruz, que foi um dos mais verdadeiros cristãos, que não só se arrependeu aos olhos de Jesus, mas Cristo viu, não a aparência dele, Cristo viu a transparência dele pelos desígnios da vida, do amor próprio e do amar genuíno, que já estava reluzente no coração. Por mais que a pele estava sangrando, o corpo estava fétido, talvez fazendo nudes no lado do Cristo, porque até então, repito, nenhum era pregado com terno e gravata e com roupa de smoker. Todo mundo estava peladão, até Jesus. E ele não se ofendeu, meu amigo. Então, é muita hipocrisia em todas as filosofias aonde o homem designa, mediante as suas carências, suas ansiedades, perante as suas crenças carentes e mediante as suas ansiosas formas pretensiosas de fé, que eletizam ou rotulizam como certo e errado, infelizmente, o problema não está na religião, está no religioso. Em todas as áreas, espírita, espiritualista, não espiritualista. Porque é muito fácil eu designar o que o Cristo acha. É muito fácil eu determinar o que o Cristo quer. Mas é quase impossível eu achar aonde Cristo se faz em mim, na paz de espírito, melhorado, em amor aprimorado por mim só. Valeu, meus amigos. Acabei não falando muito e falando de uma certa forma religiosa, mas se não quiserem falar de Cristo, tire o nome Cristo e bote amor próprio. Só tire o nome Cristo e bote amor próprio. O amor próprio é isto. Ele não é cego, ele vê a desidiotices, a imbecilidade dos outros, vê a maldade alheia, mas ele não vai, o amor próprio, desfazer da sua maior qualidade, que é se sentir em paz e que é se amar por si só. Porque se você tiver uma verdade, uma realidade, seja ela qual for, não só religiosa, mas em qualquer âmbito da vida, familiar, profissional ou na funcionalidade da vida, e você lutar por isso 1 ano, 2, o resto da vida lutando por essa verdade e realidade, e na tua solidão ou no teu modo de ficar quieto, você não ter paz, se você olhar no espelho e você não encontrar 1 milímetro do teu corpo que deve ser admirado, e se você fechar os olhos na tua escuridão, tiver medo por você não ter 1 milésimo de segundo de suspiro de alívio, tenha cuidado. Muito cuidado, que aquele que você julga é uma cópia materializada do pior mal que você se faz na sua intimidade, o desamor. Valeu? Fiquem com Deus. Muito, 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 muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite de paz. Graças a Deus. Até domingo, viu, Claudio? Tamo junto. Graças a Deus.